Em março de 2007, um furo jornalístico abalou a comunidade judaica brasileira. O rabino Henry Sobel tinha sido preso em flagrante nos Estados Unidos, acusado de furtar 4 gravatas numa loja Louis Vuitton. A matéria repercutiu muito no Brasil, onde Sobel era presidente do rabinato da Congregação Israelita Paulista. Quem já o conhecia ficou surpreso. E quem ainda não tinha ouvido falar nele, passou a associá-lo a esse ato bizarro. Mas a trajetória do Sobel é outra. É uma história de lutas em defesa dos direitos humanos e da redemocratização do Brasil. Sobel entendeu que, para ser bem-sucedido nessa batalha, tinha que conquistar espaço na imprensa e se aproximar de lideranças políticas. E ele fez isso como ninguém. O carisma dele era tão grande que cada vez crescia mais, porque ele tinha esse negócio. Ele se infiltrava. Ele fazia questão de estar na mídia, ele gostava de estar em eventos, ele se fez conhecer. O rabino era fascinado pela mídia e pelo poder, não necessariamente nessa ordem, desde sempre. Ele foi representando a faculdade dele a um encontro com o então presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson. E ele ficou enlouquecido com a Casa Branca, os tapetes, os encontros e tal. Isso acho que marcou ele para o resto da vida. O rabino Sobel passou a conhecer a lógica dos veículos de comunicação. Depois de um tempo que eu estava trabalhando com ele, ele começou a demonstrar isso. Ele falou assim, olha, vamos marcar um evento antes das 9 da noite, porque dá tempo de sair no jornal do dia seguinte. E aí, num outro evento, não, vamos fazer umas 6, porque dá tempo de sair nos telejornais à noite. Ele entrava na redação sem ser anunciado. Era uma espécie de figura carimbada. Ele passava direto pelas portarias, as pessoas já conheciam. Sempre ele seria autorizado. Então ele entrava direto. De repente surgiu o rabino dizendo: quem vai entrevistar o rabino Sobel? Quando ele viu um holofote, ele já ajeitava a gravata, já ajeitava o solidel. Ele fazia assim, arrumava o solidel, promava e ia. Já está aí o Aparecido, né? Já vai, quer se mostrar, né? Mas não era isso. Ele via para dar o recado dele. Ele tinha a resposta certa para aquele jornalista. Olha, tem uma entrevista para você fazer. Não pensava 2 vezes. Vamos. Talvez nem estivesse preparado para falar sobre um determinado assunto e ele topava. Uma vez eu falei, não, o rabino, acho que não dá para ir. Ele tem um outro evento, né, nesse dia. Estarei lá. Eu falava, rabino, o senhor... Estarei lá, querido, pode confirmar a minha presença. Então ele ia em todos. E ele fazia questão de aparecer, né? Ele fazia questão. Ele tinha um quê de vaidade. Agora, a vaidade acabou sendo positiva, porque essa relação abriu portas para a comunidade. E quanto mais ele crescesse através da mídia, melhor para o trabalho dele. Mas acho que, além da vaidade, também tinha um pouco dele ter a noção de ser o representante da comunidade judaica. O rabino Sobel era bem visto, muitas vezes visto como uma figura folclórica. Mas isso também permitia a ele uma aproximação muito grande. Então, por que o Sobel era a pessoa que os não-judeus lembravam quando se perguntava de um judeu? Era a figura que era top of mind do judaísmo brasileiro, né? Porque ele conquistou isso. Sobel se transformou no judeu mais conhecido do Brasil. Sempre que podia, dava um jeito de aparecer na mídia. Só que essa exposição exagerada, muitas vezes, foi maior que a sua prudência. Ele fez uma entrevista que foi intermediada, foi muito negociada e tal. Ele fez a entrevista foi uma entrevista muito bacana. Ele tocou todos os temas, não tinha nada, apareceu muito bem, levantou a bola da comunidade judaica, levantou a bola dele, dos direitos humanos e tal. O problema foi que a revista chamava-se Playboy. Perto da CIP esgotou rapidamente, todo mundo indo atrás, e todo mundo comprou dizendo que estava vendo a entrevista do rabino.
A Playboy era uma revista bastante importante politicamente. Entrevistava ministros, políticos. Porém, obviamente, você ter uma figura que é um religioso, é um rabino, já tinha uma camada ali a mais de interesse. A gente tinha ali alguns meses entre fazer a entrevista e ela ser publicada. E nesse meio tempo souberam e queriam mandá-lo embora. Simplesmente isso porque ele tinha falado com a Playboy, uma revista de mulher pelada. Não importava o conteúdo. Ele ficou com medo. Ele telefonou pro Juca Kfouri, que era diretor da revista. Aí o Juca chamou o Humberto Werneck, redator-chefe, e eu como editora. E aí sentamos os três. Como jornalista e como judia também, eu quis que a entrevista fosse publicada. E aí eu liguei para ele, voltei à casa dele e expliquei os motivos pelos quais a gente achava muito importante que as palavras dele, que o conteúdo dele fossem de conhecimento público. Ele concordou. Entrevista na Playboy. Um rabino. Mais uma vez ele tinha passado dos limites. E a diretoria da Congregação Israelita Paulista decidiu demiti-lo. Isso fazia parte do pacote de maldades a que ele era submetido, porque dar uma entrevista para Playboy não tinha problema nenhum. Autoridades haviam dado, o rabino foi violentamente cobrado. Eu gostei da entrevista. O lugar talvez não fosse o certo, mas a Playboy sempre teve entrevistas de alto nível, né? Quando você tem uma celebridade, alguém que está no auge, sempre tem alguém que quer puxar o tapete, quer arrumar um caso, sempre existe isso. A gente tem que pesar sempre as boas coisas de uma pessoa. Ele tinha tanta coisa boa que um deslize aqui, como o da Playboy, devia ter levado talvez uma advertência, mas não mais do que isso. Aí a sociedade civil brasileira deu retrucou. Houve um avalanche de cartas, um abaixo-assinado, entrevistas, via imprensa e tal. O pessoal que estava contra ele ficou completamente acuado. E para coroar, o Dom Paulo Evaristo Arnes escreveu uma carta para Playboy. Dom Paulo Evaristo Arnes era o cardeal arcebispo de São Paulo, era a figura religiosa mais importante do Brasil. E a carta era em defesa do Sobel. Saiu até no New York Times. Rabino fala Playboy e dá um forrobodó danado. Esse espírito independente sempre foi uma característica do Sobel. Tanto que em 1996, acreditando na possibilidade de uma solução pacífica para o conflito entre Israel e Palestina, foi pessoalmente ao encontro de Yasser Arafat, que tinha acabado de se eleger presidente da Autoridade Palestina. Sobel não só apertou a mão do Arafat, como o abençoou e se referiu a ele como um antigo terrorista que optara pela paz. Eu fui pela revista Isto É, cobrir a primeira eleição palestina, que deu vitória ao Yasser Arafat. Naquele momento, a gente estava em pleno processo de paz entre Israel e os palestinos e uma sensação de que vai dar a paz, vai chegar um ânimo incrível. E o Sobel, meu amigo, me convidou, falou, estou indo encontrar o Arafat. Você quer ir comigo? Eu falei, evidentemente. Então nós fomos, encontramos ele, um contraste, porque o Arafat era baixinho e muito troncudo, e o Sobel era alto, né? Então ficou aquela coisa, beijos e abraços, ele fez uma bênção para o Arafat, e ele foi, não pediu nenhuma autorização, como nunca pediu, porque o Sobel sempre fazia as coisas da cabeça dele. Ele não via os palestinos como inimigos e pessoas que precisassem ser odiadas. Ele mostrava que estava lidando com seres humanos, mas essa era uma posição ousada dele também, ante alguns setores da comunidade. Eu nunca imaginava que ia ter uma reação tão forte da liderança comunitária judaica. Me pareceu tão óbvio isso. Não tinha nenhuma novidade. Ele não fez nada demais. No início da década de 1970,
A jovem Yara Yavelberg, integrante da resistência armada à ditadura militar, foi assassinada durante uma operação policial que cercou o apartamento onde ela estava escondida, na Bahia. Oficialmente foi suicídio e por isso seu corpo teve que ser sepultado numa área segregada do cemitério israelita. Somente 30 anos depois, a família de Yara conseguiu corrigir essa injustiça e enterrá-la dignamente ao lado de seus pais. E uma das pessoas que batalhou para que isso acontecesse foi o Sobel. O exército trouxe o corpo dela aqui para São Paulo e obrigou a entidade que administra o cemitério israelita a enterrá-la como suicida. Eu e meus irmãos, depois de algum tempo, resolvemos reabrir o caso. Nós queríamos que ela fosse exumada para confirmar se ela tinha realmente cometido suicídio ou como nós desconfiamos que ela tinha sido assassinada. E ele, como já tinha tido a experiência do Vladimir Herzog, ele resolveu nos ajudar. Ele também concordava que os motivos religiosos alegados deviam ser superados, que devia ser feita a exumação. E por sugestão do próprio Sobel foi que nós entramos na justiça. Houve uma briga judicial contra a Sociedade Cemitério Israelita. Essa briga teve o Rabino Sobel como aliado da família da Yara e a indenização do governo que a família recebeu foi doada às obras sociais do padre Júlio Lancelotti. Me parece um exemplo de como é que se defende os direitos humanos no Brasil. Muito antes da exumação do corpo da Yara Yavelberg, o Sobel já tinha enfrentado diretamente a ditadura militar. Em 1975, o jornalista Vladimir Herzog foi preso e assassinado pela repressão e o governo também alegou suicídio. Mas o corpo de Herzog apresentava muitos sinais de violência e Sobel se recusou a enterrá-lo na ala dos suicidas. Nas palavras dele, aquilo não foi um suicídio, foi um assassinato. Acontece que em 75, contestar abertamente a versão dos militares era muito perigoso. Então Sobel se uniu ao cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arns, e a líderes de diversas religiões para celebrar um culto ecumênico em homenagem ao Herzog na Catedral da Sé. No Brasil, naquele momento, inclusive agora, não era a hora de nenhum recolhimento, era uma hora de participação. E ele teve essa participação. Ela culmina no episódio Herzog, onde ele se expôs fisicamente, expôs a vida dele e se juntou aos setores políticos e de defesa de direitos humanos que não se conformavam com o que tinha acontecido. Eu estava na ativa ainda, era policial, mas eu consegui um horário para ir nessa tarde de sexta-feira lá, na catedral, onde todo mundo ia, né? O pessoal com medo de chegar, viajava de blocos, entrava aos poucos, entendeu? Mas mesmo assim, o pessoal estava planejando fazer, depois da missa, uma manifestação de rua. Logo que acabou a missa, a cavalaria fechou, principalmente o Largo São Francisco, né? Não tinha condição nenhuma de sair dali, entendeu? O próprio Arnes chegou a falar que ele teria medo de se acontecer alguma coisa, que o pessoal estava parece que pronto para matar mesmo. Todo mundo com muito medo, uma pressão para fechar as portas da catedral. O cardeal arcebispo resistiu, disse, não vou fechar a catedral ao povo, foi uma coisa heróica. Eu acabei levantando que os policiais estavam usando um alfinete com uma bolinha colorida, que identificavam o policial infiltrado ali, né? Então a gente acabou levantando isso, assim, de forma confidencial, né? E acabou divulgando para os amigos, né? Alertando, né? E nunca vi tanto policial num ato, uma manifestação igual esse dia aí, né? Reinava um silêncio na praça, sabe aquele peso moral, a sociedade civil indignada com o que tinham feito.
Mais de 8.000 pessoas compareceram àquele ato, que foi uma das maiores demonstrações públicas de enfrentamento da ditadura desde que os militares tinham assumido o poder. E uma dessas 8.000 pessoas era eu. E eu me lembro que lá dentro eu fiquei na parte da frente. A gente tinha aquele folheto, né, com a oração, e a gente punha na cara, porque a gente estava morrendo de medo daquele monte de fotógrafo em volta, porque tinha fotógrafos nos prédios em volta da catedral e tinha fotógrafos lá dentro. E a gente sabia, mas não tinha nenhum tipo de questionamento, não tinha eu vou embora, eu tô com medo. Nem existia essa racionalização, existia o fato de você ser um ser humano, uma pessoa que está viva e que não podia estar em outro lugar que não fosse lá com aquelas 8.000 pessoas. Eu sempre falo que quando eu saí daquela catedral, eu saí diferente. Eu não era mais aquela pessoa que entrou na catedral. Ir ao culto ecumênico não era uma escolha racional, porque não fazia parte de uma estratégia política discutida em assembleia. Não era isso. Era o humano que transcendia qualquer facção política. E esse impulso humano, essa indignação, essa força que o culto ecumênico me trouxe para enfrentar o medo, porque a gente tem que dizer que a gente estava com medo, sim. E quando existe essa ruptura da inércia, da paralisia que é gerada pelo medo, quando existe isso, tem um movimento interno irreversível. Existe um caminho sem volta. Os três personagens, ele, o cardeal arcebispo e o reverendo Jaime Wright, eram a cara do evento. Mas para mim, que sou judeu, a figura dele era um estímulo. Ele dizia assim, olha, há um caminho, tá certo? Somos judeus preocupados com a sociedade, não só com os judeus. Isso para mim foi uma mensagem muito forte. Diante de uma situação que o país vivia com a ditadura militar, período de chumbo que nós estávamos vivendo, diante da morte do Vlado, que ele foi morto pelo regime militar. E aí começa toda a movimentação. A polícia vai à casa de Dom Paulo ameaçando para que ele não fosse à catedral, vai ao encontro do Rabino Sobel para que ele não vá a esse encontro. A pressão, a perseguição do regime militar não conseguiu intimidar Dom Paulo, Rabino Sobel, Jaime Wright. E, a partir daí, nasce o diálogo católico-judaico. E é nesse momento, então, que Sobel começa a proximidade com a Igreja Católica e também começa a questão dos direitos humanos, a defesa da vida, a questão da democracia e assim por diante. Ele era um homem anti-preconceito. E, portanto, ele tributava aos outros essa mesma visão que ele gostaria que as pessoas tivessem dos judeus, da religião judaica. Certa vez, Sobel escreveu: numa época em que existe tanto fundamentalismo religioso, a chegada de um sheik aberto ao diálogo com adeptos de outros credos é uma ótima notícia. Até agora, enquanto o diálogo católico-judaico avança a passos largos, temos tido dificuldade em criar um bom relacionamento com os muçulmanos. Sabemos que o problema político entre israelenses e palestinos complica o entendimento entre judeus e muçulmanos no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Mas acredito que com mente aberta, com a disposição de ouvir um ao outro, líderes judaicos e muçulmanos moderados conseguirão abrir canais de comunicação.
Terei muito prazer em conhecer o novo sheik, colaborar com ele e, oxalá, estabelecer laços fraternais entre a comunidade judaica e a comunidade islâmica no Brasil. Ele era uma pessoa ecumênica, ele respeitava todas as religiões. Ele já me conhecia da Catedral da Sé, então sempre ele estava lá com o Dom Evaristo Arnes. E quando acabava a missa eu ia cumprimentar ele. Aí foi aí que ele ficou sabendo que eu era benzedeira. Uma pessoa trouxe ele aqui, que ele estava com depressão, sabe? Aí até quando ele desceu a escada, ele desceu se tremendo todo. Quando eu acabei de benzer, ele subiu a escada rapidinho. Coloquei ele para rezar para São Jorge. Aí mandei ele acender a vela para os pais dele aqui também. Ele acendeu. Aí eu passei o perfume nele aqui, assim. Depois eu peguei o meu chocalho, aí benzei ele, carruda. E ele ficou quietinho. E ele, antes de sair, ele falou que eu era muito forte em oração, que ele gostou muito de ter vindo aqui. Ele realmente era desprovido de preconceito e colocava isso em prática. Se hoje existe um mundo em que diferentes religiões conversam entre si, Sobel fez parte disso. E se existe um pouco de democracia no Brasil, ele tem alguma responsabilidade nisso. O Rabino Sobel disse certa vez que a missão do judeu não é tornar o mundo mais judeu, mas torná-lo mais humano. A comunidade judaica no Brasil tem uma dívida com Rabino Sobel. A ação dele, muitas vezes contestada dentro da própria comunidade, foi uma ação integradora na comunidade não judaica, não religiosa, social. Era muito fácil mobilizar a sociedade civil em defesa dele, porque as causas dele eram boas e ele era reconhecido como um sujeito que tinha um papel importante na história do Brasil. Ele foi quem colocou a comunidade judaica para fora da comunidade judaica. Ele foi a pessoa que fez que a comunidade aparecesse e mostrasse o que a gente faz, como é a comunidade judaica. Era nosso embaixador. Ele era ousado, muitas vezes atrevido no bom sentido. Ele desmitificou os judeus perante grande parte da sociedade brasileira. A palavra-chave é diálogo. O que significa diálogo? Sentar na mesa das negociações, escutar um ao outro, não só com os ouvidos, com os corações, acreditar na justiça da causa alheia. Ninguém detém o monopólio da verdade.